O dia 15 de janeiro de 2009 era só mais um dia normal na vida de Chesley Sullenberg, piloto de avião com mais de 40 anos de experiência. Recém tinha decolado seu Airbus A320 nas proximidades de Nova York quando de repente tudo mudou. Um bando de pássaros se choca contra o avião, provocando sérias avarias nos motores. Imediatamente o piloto entra em contato com a torre, mas o ruído alto que os motores danificados provocavam interferiam na comunicação. Não conseguiam entender o que ele queria falar, mas um controlador de voo experiente conseguiu decifrar a voz do piloto e então o orientou até que ele pousou em segurança no rio Hudson, salvando assim 155 pessoas entre tripulantes e passageiros. Jesus nos fala hoje da necessidade de nós ouvirmos a Deus, tanto nos momentos de bonança como nos momentos de dificuldade, de tempestade na nossa vida. Sim, na mensagem de hoje, que está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 e seguinte, vai mostrar que um escriba chegou até Jesus e pediu assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. E eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que esse não existe. Veja, os judeus, eles observavam 613 preceitos que estavam espalhados pelos livros da Torá. O livro da Torá para os judeus, ele significa o mesmo livro do Pentateuco para nós, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas era praticamente impossível observar 613 mandamentos. Outros naquela época pensavam que o sacrifício por si só, sacrifício lá no altar de queimar touros, de queimar animais, de queimar até mesmo cereais, pensava que por si só era uma mágica que já agradava a Deus, né? É por isso que Jesus aqui vai falar que o que agrada a Deus é ouvi-lo e obedecer a sua voz. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, os primeiros 3 mandamentos, eles têm relação à nossa caridade para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo nome em vão, guardar domingos e festa, enfim. São os 3 mandamentos que, né, nos levam a amar a Deus. O pecado é a falta de caridade para com esses 3 mandamentos, pecado contra Deus. E contra o próximo. Então, para o próximo tem os outros 7 mandamentos, né? Que vem a partir do 4º mandamento, que é a nossa caridade para com o próximo. Portanto, se nós faltarmos com piedade, com caridade, com um desses mandamentos, melhor dizendo, faltar de caridade com Deus, ou faltar de caridade com o próximo, nós estaremos pecando. Mas o mandamento é o amor. E o amor nos leva a ouvir a Deus, ouvir intensamente. Se nós ouvirmos a Deus intensamente, e veja, em tudo aquilo que a gente vai fazer, é preciso nós fazermos uma pergunta muito honesta. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus ensinou para que fizéssemos nessa situação? Isso deve ser uma constante na nossa vida, porque quanto mais nós nos fecharmos a Deus, menos assistência do Espírito Santo nós teremos. Não porque o Espírito Santo então seja vingativo, eu não vou orientá-lo porque eu não quero. Não. Porque nós é que pomos essa barreira para o Espírito Santo. Entende? Seu pecado até chegar ao pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Por quê? Porque a gente vai se fechando de tal forma que não consegue mais ouvir a Deus. Nesses 27 anos que eu trabalhei na profissão de motorista de caminhão, eu evitei muitos problemas, acidentes, porque eu ouvia a máquina. Mas não basta só ouvir a máquina. É preciso, em primeiro lugar, ouvir a Deus em tudo que nós fizermos. E é interessante que Deus não vai nos falar ao nosso ouvido. Sim, as pregações, o que o sacerdote vai falar, são pregações que entram pelo ouvido.
mas elas têm que encontrar dentro do nosso coração essa receptividade. Aquilo que Santo Tomás de Aquino fala, a pregação ela é externa e interna. Quando ela vem de fora e encontra esse desejo que nós temos de ouvir a Deus, então o ato de fé acontece. E é isso que nós temos que ter em mente todos os dias da nossa vida. Para amar a Deus e para amar ao próximo é preciso ouvir a Deus, fazer silêncio. E não se trata só de silêncio externo. A gente pode ficar fechado num quarto e estar em oração, não é automático. Porque o silêncio, o barulho está na nossa alma, o barulho externo acaba se tornando um barulhão na nossa alma, um barulho dos pensamentos, de músicas, de tantas porcarias. Nós temos que aprender a silenciar a alma para ouvir a voz de Deus. E uma vez que ouvir, a palavra ouvir ela é uma palavra composta, é audire, é estar sobre a audição, é imediatamente após ouvir, cumprir a ordem. É preciso que nós, nessa quaresma, aprendamos a ouvir a Deus, para poder amá-lo e amar ao próximo também, né? Amar ao próximo também. A cruz tem duas hastes, a horizontal e a vertical. Deus nos amou de cima para baixo para que nós amemos o nosso irmão, né? Para assim se completar a cruz. Deus te abençoe. Boa quaresma.